1 Reis 3. Salomão casa com a filha de Faraó. E Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó, e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa, e a casa do Senhor, e a muralha de Jerusalém em roda. Somente que o povo sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda se não tinha edificado casa ao nome do Senhor. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai. Somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, e em justiça, e em retidão de coração, perante a tua face. E guardaste-lhe esta grande beneficência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. E sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar, pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. E disse-lhe Deus: porquanto pediste esta coisa e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. E, se andares nos meus caminhos guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, também prolongarei os teus dias. E acordou Salomão, e eis que era sonho. E veio a Jerusalém, e pôs-se perante a arca do concerto do Senhor, e sacrificou holocaustos, e preparou sacrifícios pacíficos, e fez um banquete a todos os seus servos. Salomão julga a causa de 2 mulheres. Então, vieram 2 mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa. E tive um filho, morando com ela naquela casa. E sucedeu que, ao 3º dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite, e me tirou a meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. E, levantando-me pela manhã, para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas, atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então, disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, e teu filho, o morto. Porém esta disse: não, por certo, o morto é teu filho, e meu filho, o vivo. Assim falaram perante o rei. Então, disse o rei: esta diz: este que vive é meu filho, e teu filho, o morto. E esta outra diz: não, por certo, o morto é teu filho, e meu filho, o vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: dividi em 2 partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o seu coração se lhe enterneceu por seu filho, e disse: ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem teu nem meu seja, dividiu antes. Então, respondeu o rei e disse: dai a esta o menino vivo e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. E todo o Israel ouviu a sentença que dera o rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus, para fazer justiça. 1 Reis 4. Os príncipes de Salomão e a grandeza do seu reino. Assim, foi Salomão rei sobre todo o Israel. E estes eram os príncipes que tinha: Azarias, filho de Zadoque, sacerdote; Eliorefe e Aías, filhos de Cisa, secretários; Josafá, filho de Ailude, chanceler; Benaia, filho de Joiada,
era comandante do exército. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. E Azarias, filho de Natã, estava sobre os provedores. E Zabude, filho de Natã, oficial-mor, amigo do rei. E Aizar, mordomo. Adonirão, filho de Abda, sobre o tributo. E tinha Salomão 12 provedores sobre todo o Israel, que proviam ao rei e à sua casa. E cada um tinha a prover um mês no ano. E estes são os seus nomes: Ben-Ur, nas montanhas de Efraim. Ben-Dequer, em Macais, e em Saalabim, e em Bet-Semes, e em Elon, e em Bet-Anã. Ben-Ezede, em Arubote. Também este tinha Socó e a toda a terra de Éfer. Ben-Abinadab, em todo o termo de Dor. Tinha este a Tafate, filha de Salomão, por mulher. Baaná, filho de Ailude, tinha Taanaque, e a Megido, e a toda Bet-Sean, que está junto a Zaretã, abaixo de Jezeel, desde Bet-Sean até Abel-Meolá, até da além de Jocmeão. O filho de Geber, em Ramote-Gileade. Tinha este as aldeias de Jair, filho de Manassés, as quais estão em Gileade. Também tinha o termo de Argobe, o qual está em Bazã, 60 grandes cidades com muros e ferrolhos de cobre. Ainadab, filho de Ido, em Maanaim. Aimaás, em Naftali. Também este tomou a Basimate, filha de Salomão, por mulher. Baaná, filho de Uzai, em Aser e em Bealote. Josafá, filho de Paruá, em Issacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, a terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. E só uma guarnição havia naquela terra. Eram, pois, os de Judá e Israel muitos, como a areia que está ao pé do mar em multidão, comendo, e bebendo, e alegrando-se. E dominava Salomão sobre todos os reinos desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus, e até ao termo do Egito, os quais traziam presentes e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Era, pois, o provimento de Salomão, cada dia, 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha, 10 vacas gordas, e 20 vacas de pasto, e 100 carneiros, afora os veados, e as cabras monteses, e os corços, e as aves cevadas. Porque dominava sobre tudo quanto havia da banda de cá do rio Eufrates, de Tifsa até Gaza, sobre todos os reis da banda de cá do rio, e tinha paz de todas as bandas em roda dele. Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Tinha também Salomão 40.000 estrebarias de cavalos para os seus carros e 12.000 cavaleiros. Proviam, pois, estes provedores, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos quantos se chegavam à mesa do rei Salomão, coisa nenhuma deixavam faltar. E traziam a cevada e a palha para os cavalos e para os jinetes, para o lugar onde estava cada um, segundo o seu cargo. A sabedoria de Salomão. E deu Deus a Salomão sabedoria, e muitíssimo entendimento, e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente, e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Ezraíta, e do que Emã, e Calcol, e Darda, filhos de Maou. E correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até ao isopo que nasce na parede. Também falou dos animais, e das aves, e dos répteis, e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. 1 Reis 5. Salomão faz aliança com Irão, rei de Tiro. E enviou Irão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvirá que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai, porquanto Irão sempre tinha amado a Davi. Então, Salomão enviou a Irão, dizendo: Bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa da guerra com que o cercaram, até que o Senhor os pôs debaixo das plantas dos pés. Porém agora o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Adversário não há, nem algum mau encontro. E eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: Teu filho, que porei em teu lugar no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Dá ordem, pois, agora, que do Líbano me cortem cedros, e os meus servos estarão com os teus servos, e eu te darei o salário dos teus servos, conforme tudo o que disseres.
porque bem sabes tu que entre nós ninguém há que saiba cortar a madeira como os sidônios. E aconteceu que, ouvindo Hirão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este tão grande povo. E enviou Hirão a Salomão, dizendo: Ouvi o que me mandaste dizer. Eu farei toda a tua vontade acerca dos cedros e acerca das faias. Os meus servos os levarão desde o Líbano até ao mar, e eu os farei conduzir em jangadas pelo mar até ao lugar que me designares e ali os desamarrarei. E tu os tomarás. Tu também farás a minha vontade, dando sustento à minha casa. Assim, deu Hirão a Salomão madeira de cedros e madeira de faias, conforme toda a sua vontade. E Salomão deu a Hirão 20.000 coros de trigo, para sustento da sua casa, e 20 coros de azeite batido. Isso dava Salomão a Hirão de ano em ano. Deu, pois, o Senhor a Salomão sabedoria como lhe tinha dito. E houve paz entre Hirão e Salomão, e ambos fizeram aliança. Os preparativos para edificar o templo. E o rei Salomão fez subir leva de gente dentre todo Israel. E foi a leva de gente 30.000 homens. E os enviou ao Líbano, cada mês 10.000 por sua vez. Um mês estavam no Líbano, e 2 meses, cada um em sua casa. E Adonirão estava sobre a leva de gente. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas e 80.000 que cortavam nas montanhas. Afora os chefes dos oficiais de Salomão, os quais estavam sobre aquela obra, 3.300, que davam as ordens ao povo que fazia aquela obra. E mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras preciosas, pedras lavradas, para fundarem a casa. E as lavravam os edificadores de Salomão, e os de Hirão, e os gebalitas. E preparavam a madeira e as pedras para edificar a casa.